vai! Pessoal! Boa tarde. Pode ser bom dia, boa tarde. Boa tarde é meu nome é Américo, trabalho na cidade, pesquisar, divulgar a história da cidade, e agradeço ao convite feito pelo Grupo para estar aqui conversando com vocês desse roteiro que a gente vai estar fazendo hoje, que é na Vila Industrial. Tá? Então a gente começa pela Estação Cultura, o prédio da Migerude, que é uma antiga fundição construída entre 1884 e 1886, que era utilizado para produzir máquinas que seriam encaminhadas para as fazendas, onde lá essas máquinas fariam o processo de beneficiamento do café. Esse prédio pertence ao Museu da Cidade. Ele está no momento interditado, fechado, aguardando uma verba para fazer o restauro, para que ele possa ser reutilizado. Esse prédio da Migerude, o prédio de Tijolinho abaixo, 200 metros abaixo, 200 metros para lá, e a Estação Cultura, eles compõem um remanescente de um estilo arquitetônico conhecido como neogótico da era vitoriana, tá? Ele chega em Campinas, né? Esse estilo chega em Campinas junto com a ferrovia. O prédio da Estação Cultura, por exemplo, que nós vamos visitar hoje, ele é o segundo prédio. Originalmente, em 1872, existia um outro prédio que era feito em taipa de pilão e que, segundo os cronistas, teria sido atacado por um formigueiro, teria comprometido o taipau, e aí se optou por demolir o prédio anterior e se construir esse que vocês estão vendo ali, é de 1884. Só que esse prédio foi construído ao longo do tempo. Essa forma que vocês estão vendo hoje, grosso modo, nós podemos falar que data de 1922, quando houve a eletrificação das composições da Companhia Paulista, tá? Então, originalmente, ele até aquela talha ali, se vocês observarem, vocês vão ver que tem diferença de argamassa, inclusive, de tijolo, bem como das janelas, e até aqui, e era só a parte de baixo. Em 91 foi ampliado, virou esse L, né? E depois foi construído a parte de cima, tudo bem? A gente vai entrar, vamos circular dentro de todo o complexo ferroviário que está sob gestão da Cultura no momento, e depois a gente passa pelo túnel, sai na fila dos ferroviários, que foi construído pela Companhia Paulista, descemos as Salles de Oliveira, vamos passar pela Manuel Dias e em frente a Manuel Freire, que são duas linhas operárias do início do século XX, tá? E aí a gente desce pela rua Carlos de Campos até os Curtumes, o Cantucci e o Firmino Costa, e aí chegamos até o Parque Linear do Vila Garden, tudo bem? Ao longo do caminho, pessoal, se eu estiver falando demais, se estiver falando coisas que vocês não entendem, ou se vocês não conseguirem me ouvir, por favor, fiquem à vontade para me interromper, fazer perguntas. Dentro daquilo que eu souber, eu vou me esforçar para responder. Tudo bem? Podemos começar? Américo, se fosse por gentileza, só confirmar a questão dos tijolos, porque houve uma dúvida em relação aos tijolos ingleses e aos tijolos produzidos pela Solarite de Campinas para a construção desse prédio. Você pode só pontuar se isso é realmente, porque a gente tem trabalhado com essa informação e aí sua situação tem que vir. No primeiro momento, toda a tecnologia envolvida no processo de produção era inglês e era capitaneado por um engenheiro chamado John Hammond. Inclusive, esse engenheiro ele veio a falecer porque ele voltou para a Inglaterra e, segundo a imprensa, teria falecido numa crise depressiva porque os dois filhos, que eram brasileiros, nasceram em Jundiaí, teriam tombado na Primeira Guerra Mundial, 1916.
Mas como eu falei para você, o prédio ele é construído ao longo ele vai sofrendo transformações, tá? Nós já tínhamos olaria em Campinas, a olaria Sampaio Peixoto, que ficava no Cambuí, ou melhor, ficava naquilo que hoje é o Cambuí, tá? Só que num primeiro momento esse material veio da Inglaterra. Num segundo momento, principalmente a partir do início do século XX, a gente vai ver que há uma política de substituição de importação. E aí esse material passa a ser produzido aqui. Se tudo der certo, a gente vai chegar ao prédio da antiga oficina da Companhia Mogiana. Por exemplo, nesse prédio foram produzidas locomotivas blindadas que foram usadas pelas tropas paulistas durante a Revolução de 1932. Então tem essa coisa assim, você vai ter tanto material britânico que veio, né, com os ingleses, como falar da questão das duas influências. Sim, até mais, por exemplo, nas telhas da Mogiana, onde é o Cis Guanabara hoje, a gente achou telha produzida na Itália. Então aí eu acho que era muito uma dinâmica de mercado, entendeu? Onde você conseguiu um material a um custo menor, você utilizava, tá? Em 91, mas foi em 800. 1891. Não. Eu já estava aqui, não lembro? Não. O prédio, essa forma aqui, volto a falar, grossíssimo modo, que tinha uma cobertura aqui, por exemplo, tá? Essa forma aqui é de 1922. Mas isso não significa que não foram construídas outras edificações, inclusive mais recentemente, né? Então, esse formato aqui que nós estamos vendo é de 1922. É que ela foi construída menorzinha em 1884. Aí depois ela foi sendo ampliada, tá? Na escritório aqui na ferrovia, existem essas maquetes Da estação, né? Na coordenação da estação de cultura que a gente vai passar. Podemos ir, pessoal? Então vamos lá? Um hotel aqui, metro, isso aqui. Aqui era um bebedouro, mais pra frente, acho que era um bebedouro de cavalo. Tem, tá lá ainda. O quanto isso aqui está tombado? O quanto em volta da estação está tombado? Porque aqui, a fábrica, a gente tenta ver ali onde era a Roque fábrica. de Marco. Né? O nome é Roque de Marco. E como é que está esse tombamento e essa preservação do entorno? Porque Campinas cresceu a partir daqui. Na realidade, vamos pontuar, o Campinas ela sempre seguiu eixos de desenvolvimento. Então, no primeiro momento, se a gente volta lá no século XVIII, 1750, 60, 70, nós temos 3 núcleos. Eu estou falando 3 núcleos a partir da história oficial, que eram muito mais. Você tinha o núcleo, por exemplo, do Pinheiros, que hoje é Paninhos, mas que à época era Campinas. Então, o eixo de crescimento da cidade se deu em torno da Estrada dos Guaiazes. Grosso modo, seria o trajeto vindo de Valinhos, passando pela Norte-Sul, indo em direção a Mogi. Esse era o eixo de desenvolvimento. Num segundo momento, aí já a partir de 1872, quando o trem chega, aí a cidade que crescia naquele sentido passa a vir para essa região. Tanto é que a hora que a gente chegar ali na vila dos ferroviários, eu vou falar para vocês que aquilo era um cemitério. E era um cemitério porque, desde 1835, Campinas foi uma das primeiras cidades a proibir dentro das igrejas. Por quê? Por uma questão de saúde pública, né? Então, o que ocorria até esse momento? Quem tinha grana era enterrado dentro da igreja. Quem não tinha grana era enterrado no átrio. Que seria aquilo que a gente chamaria hoje de largo. Por exemplo, o Largo do Rosário, que tinha a igreja do Rosário. Bem? Então, aí muda o eixo do crescimento. A cidade começa a crescer para cá, a partir de 72. Primeiro com a Paulista, depois com a Mogiana, depois com o ramal férreo Campineiro, depois com a Sorocabana, que já a estação ficava lá no Bonfim, mas que tinha integração. Tanto é que quando a gente fala em complexo ferroviário, nós estamos falando de uma área gigantesca que saía lá de perto do
que hoje seria o cemitério da Saudade, tá? E iria até a região do Bonfim. É que com o crescimento da cidade, esses terrenos foram sendo parcelados e dando outras destinações. Tá? Bom, com relação ao tombamento, no primeiro momento, quando foi tombado o prédio, existia uma questão que era chamada área envoltória. Então, tudo aquilo que ficava em 300 metros da área envoltória não estava tombado, mas estava indicado para preservação. Qualquer modificação tinha que ser submetida à apreciação do CONDEPAC, Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas. Algumas gestões atrás, mudou-se essa lei. Qual era a linha de argumentação de quem defendia isso? É que quando você começava a ver todos os prédios tombados e que marcavam um raio de 300 metros, quase toda a região do centro histórico estava congelada. Não podia ter obra, não podia ter intervenção sem que o CONDEPAC opinasse. Aí o que ocorre? Se levantou essa discussão da área envoltória. Tá? Hoje não existe mais isso. Tá? O que é tombado é o prédio da estação e, que eu saiba, o Roque de Marte. O próprio Hotel do Colette não é. Tá? E o prédio da Miderute também é tombado. Tá? Só que aí também, sendo muito sincero com vocês, embora funcionários da prefeitura, sou obrigado a assumir que talvez a prefeitura não faça a preservação da forma adequada. Até por isso que o edifício Miderute, que era utilizado para atividades da cultura imaterial, então tinha uma dinâmica ali de movimento, de grupos de capoeira, grupos de moda de viola, teatro, percussão, todo mundo acabou sendo despejado. Despejado tendo que preocupar com a segurança. Exatamente. Respondi, mas não, respondeu, porque nós temos. É muito fácil uma pedir para preservar, mas não ter o apoio para a preservação ao ser dono, mas você tem que preservar. É complicado. Católicos, o cemitério Curadarnes e o cemitério da Irmandade do Santíssimo Sacramento. Tudo isso? Que foram oficialmente, os corpos foram transladados para a Saudade. Por que eu falo oficialmente? Porque na prática, às vezes, o pessoal faz escavação e ainda encontra ossos humanos, tá? Como, por exemplo, quando fizeram a escavação da Avenida Francisco Glicério, as obras que encontraram ossos ali, humanos. Então, oficialmente, os corpos foram transladados. Na prática, há essa controvérsia. Esse lugar da Francisco Glicério é próximo ao Borges, aquela região. Frente ao Marco do Rosário. A Banca do Alemão, exatamente. Tá? Lá na Ceprocamp. Esse prédio também teve diferentes usos. Num primeiro momento ele foi estúdio de café, local onde o café ficava armazenado para depois ser encaminhado para o Porto de Santos. Mais recentemente, ao longo do tempo, o Ceprocamp foi criado na gestão Antônio da Costa Santos, é um projeto do Toninho, e aí eles preservaram o expurgo do café e afundaram e criaram salas de aula lá. Então, uma escola profissionalizante. De estrada de ferro, tá? Hoje, não. Hoje, por exemplo, essa região que vocês estão vendo, ela está com a empresa terceirizada da prefeitura. Ela ocupa esse espaço e aí, tá? Então, não sei se a gente poderia. Porque aqueles prédios cinzas que vocês estão vendo lá, do lado do viaduto, era a casa de manutenção das locomotivas da Paulista. E ali também ocorreu um dos episódios mais tristes da história da cidade, que está referenciado agora na sinalização turística do Cemitério da Saudade, que o turismo fez com o nosso apoio. O que ocorre? Em 1917 tem uma grande greve que se inicia pelo cotonifício Cresp em São Paulo. Tá?
Os trabalhadores da Migerud, da Mogiana, da McHard, pararam as atividades em apoio aos grevistas de São Paulo. O que começou como uma greve pontual no cotonifício se tornou, vamos dizer assim, a primeira greve geral do Brasil. Sempre lembrando, quando estou falando greve geral do Brasil, é greve nas cidades industriais. Campinas, Sorocaba, São Paulo, tá? O que ocorre? A força pública de Campinas foi levada para São Paulo para ajudar a conter o movimento em São Paulo. E aí prenderam aqui em Campinas o Ângelo Soave, que era o líder do movimento. Os trabalhadores da Mogiana, da Migerud e da McHard obstruíram a chamada porteira do Capivara. Não tinha o viaduto, era uma porteira. Tudo bem? O tiro de guerra veio por trem do distrito de Valinhos, desceu. À época o mote era questão social, é caso de polícia, né? E abriu fogo. Morreram 3 operários. 2 dos túmulos ainda, pelo menos a última vez que eu estive lá, ainda estavam preservados, tá? O terceiro já estava meio vandalizado. Esses túmulos foi construído graças a uma movimentação da sociedade em reconhecimento ao esforço desses operários na conquista de alguns direitos trabalhistas, tá? Que de fato só vão virar lei mesmo 15 anos depois, 25 anos depois, com o Getúlio Vargas criando a CLT, tá? Então essas conquistas foram pontuais para esses trabalhadores, como regulamentação de jornada de trabalho, limitação ao trabalho de crianças, tá? Mas não era uma lei nacional, era conquista por fábrica, tá? Que depois vai resultar na CLT. Será que a gente pode andar um pouco mais para lá? Vou fazer uma perguntinha aqui. Sim? Historicamente, a FEPASA, as estações de trem, as companhias de trem, eram os que comentavam o esporte, como a Ferroviária nasceu do futebol, a Ponte Preta nasceu do futebol, Paulista de Jundiaí nasceu do futebol, da ferrovia. Você tem aí a estrada, o time Estrada, que era de Sorocaba. Como é que está isso explicado dentro do contexto histórico das ferrovias? Bom, aí tem outra também que eu queria lembrar, a estação ali onde hoje é o 47º, ali na Vila Teixeira, tinha passa o BRT do lado, passou o BRT. Ali foi um depósito também, né? Um entreposto. Sim, ali tem entreposto, tem subestação de energia. Por quê? Quando a ferrovia começa, vamos lá por etapas, tá? Quando a ferrovia começa é Maria Fumaça. Sim. Só que a Paulista ela é uma das primeiras a eletrificar. Em 1922 ela já eletrificou. Então aí você demanda ter subestações onde você vai fazendo a conversão da voltagem para que o trem possa se movimentar. Então tem, tá? Tinha estação na Boa Vista, tinha uma série de estações, porque os trens eles iam parando, tá? Com relação ao futebol, primeira coisa, a gente tem que lembrar que futebol é inglês, que veio junto com a ferrovia, tá? E aí isso vai fazer com que as próprias companhias ferroviárias, muitas vezes, incentivassem a criação de associações, que no nosso caso hoje está em pauta, porque o governo do estado está tentando leiloar o antigo estádio da Mogiana, tudo bem? Quando, a bem da verdade, aquele estádio poderia se dedicar, se tornar uma área pública de lazer aberta para a população, tá? Mas a opção do governo do estado no presente momento, ele já tentou leiloar 2 vezes, só que o prédio é tombado, então ele está tendo dificuldade em conseguir vender. Assim como o governo do estado leiloou também o mais antigo Cortume de Campinas, que está aqui na rua Prudente de Moraes, onde era, o pessoal que é mais antigo vai se lembrar, a antiga Feira do Rolo. Frente ao Senai. Exato, tem uma chaminé, tem umas estruturas ali, era o mais antigo Cortume campineiro. Eu lembro bem o cheiro que saía. Tá?
Você saberia dizer o nome das três pessoas que morreram? Tito Fábio. Vou fazer um pedido pro senhor, de cabeça eu não lembro, mas quem quiser depois os nomes certinho, manda um e-mail para museudacidade@campinas.sp.gov.br, que aí isso que eu estou falando para vocês eu mando na forma de texto, tá? Eu até não lembro de cabeça, porque desde 2017 eu estou lá no Museu da Cidade, que funciona no Lago do Café. E a caminhada, quem tem feito é a galera do turismo. Cadê a Cris? A Cris, o Wagner, o Romulo também, 15, o Romulo. São eles que estão tocando. Vocês lembram, Cris, o nome? Mas, por favor, mande e-mail que aí eu mando o texto para o senhor. museudacidade@campinas.sp.gov.br. Tá? Tô atrasando? Cadê o Rincon? Vamos lá, pessoal. Só uma dúvida. Você falou que o relógio, o prédio do relógio era da Mogiana. Da Mogiana? Da Mogiana. É isso? Não, hoje a Mogiana, a Sorocabana, a Paulista vão passar por ele lá. Eles paravam um trem ao lado do outro, jogavam umas tábuas para fazer o transbordo, deslocar a carga, tudo bem? Nós temos a intenção de visitar a rotunda, visitar o prédio do relógio e a hospedaria dos imigrantes. Esses territórios hoje não estão mais com a cultura, estão com a INDEC. E o Rincon estava me falando que sexta-feira, 5 horas da tarde, ele teria recebido a ligação da INDEC falando que não seria permitido o acesso. Eu estou sugerindo que a gente vá até a cerca que a INDEC fez, quem quiser fotografa o prédio de lá, tá? Ele é de 1903 e ele foi usado pela Companhia Mogiana de Estradas de Ferro para fabricação de locomotivas. E como eu havia dito lá no início, em 1932, em 3 meses de conflito, a Mogiana produziu as chamadas locomotivas blindadas, que eram usadas pelos soldados constitucionalistas que estavam lutando aqui em Itapira, Mojimirim, Sousas, né? A ponte de Sousas, por exemplo, ela foi derrubada para retardar o avanço das tropas federais, que depois acabaram entrando e ficaram aquarteladas no Bosque dos Jequitibás. Então a nossa intenção é entrar, mas nós não sabemos se vamos conseguir. Vamos lá?